Ok, Janaíne. Bom dia a todos, colegas. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do período da manhã, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão, do dia 10 de maio de 2021. Participarão da sessão de julgamento, na seguinte ordem, os conselheiros: Márcio Augusto Sequev Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Turati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibia Pino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós, antes de iniciarmos os itens da pauta, vamos fazer a retificação da ata de abril em relação a 5 itens da pauta de abril, todos da mesma empresa, do mesmo contribuinte. E aí, após essa retificação, após aprovar essa retificação, a gente passa para os itens da pauta. Eu disponibilizei para vocês, na pasta T, vocês já devem ter, já estão com acesso, eu fiz um arquivo com a retificação da ata. Essa retificação é em relação aos processos do contribuinte Humberto Beiersdorf. Humberto Beiersdorf. São 5 processos, tá? São os processos final 2007-81, 2007-83, 2007-96, 2010-11 e 2010-81. O motivo dessa retificação é que faltou constar que a turma deu provimento parcial ao recurso voluntário. Se vocês olharem ali, eu coloquei em azul, né, como que vai ficar e como que era e como que vai ficar o texto do dispositivo, né? O dispositivo original que consta na ata de abril, inclusive eu trouxe para vocês ali a ata de abril, um print da tela da ata de abril que está na folha seguinte. Em todos os processos, os 5 processos, é o mesmo dispositivo. E no dispositivo da ata tinha constado o seguinte: a decisão está correta, não vai ser alterada. Tinha constado o seguinte: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em restabelecer uma área de preservação permanente de 7,5 hectares, em acréscimo à APP já reconhecida pela fiscalização de 528,7 hectares, e restabelecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte em sua DITR. A decisão é essa, mas reparem que a gente não consignou ali no texto se o provimento foi integral ou parcial, né? Então, o que nós estamos fazendo nessa retificação é apenas incluir, nós estamos apenas incluindo no texto a frase, dar provimento parcial ao recurso, tá? Então vai ficar assim, o novo texto para esses 5 itens ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer uma área de preservação permanente de 7,5 hectares, em acréscimo à APP já reconhecida pela fiscalização de 528,7 hectares, e restabelecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte em sua DITR. Tá? Esse dispositivo novo, com a informação de que o provimento é parcial ao recurso, vai ser replicado, né, nos 5 processos, tá? Porque os 5 processos tiveram a mesma decisão. É isso, né, Gregório? A mesma decisão para os 5, estamos apenas incluindo que o provimento é parcial. Essa é a retificação, colegas, para esses 5 itens da pauta do contribuinte Humberto Beiersdorf, que são os processos final 2007-81, 2007-83, 2007-96, 2010-11 e 2010-81. Vamos lá, então. Vou fazer uma coleta individual. Márcio, concorda com a retificação? Está de acordo? De acordo. Gregório, também? De acordo. Né? De acordo. Luiz? De acordo. Renata? Também, de acordo. Rafael? Também de acordo. Francisco? De acordo. Ana? De acordo. Eu também estou de acordo com a retificação. Então, essa foi a retificação, tá? Vai constar então na ata a retificação desses 5 itens. Uma retificaçãozinha simples, só para incluir que a decisão foi dada com provimento parcial ao recurso. Pronto.
Essa foi a retificação. Agora vamos passar para os itens da pauta. Os itens da pauta, os primeiros itens da nossa pauta da manhã são itens que saíram com vista em abril. Tá? O primeiro item que saiu com vista, vamos seguir a ordem, é o item 1 da pauta, da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu. Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, item 1 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. Esse item saiu com vista, eu vou ler o dispositivo que restou consignar na ata de abril. Vista para o conselheiro Gregório. A relatora apresentou seu voto, não conhecendo do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não teriam sido levadas ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. O conselheiro Francisco acompanhou a relatora. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Tá? Essa foi a decisão de abril. O Francisco já votou, mas pode alterar o voto também, a votação não está concluída. E o Gregório pediu vista. Gregório, você queria dizer alguma coisa, ou já está em condição de votar? Na verdade, Dene, eu até depois que houve esse pedido de vista, até antes do Gregório fazer a vista efetivamente, eu mesma fiz e eu acabei alterando o meu voto. Então, eu até falei para ele, nem precisa olhar, que eu mesma vou olhar. Quando essas coisas acontecem, eu mesmo olho. E, de fato, eu alterei o voto porque era uma vista, eu acho que eu acabei fazendo vários processos, era um conhecimento parcial, e não um conhecimento, eu não conhecia integralmente, e era um não conhecimento parcial. Então, eu alterei o voto e daí eu conheci em parte. Então, eu vou apresentar de novo, né, o voto. Tá, só um instantinho. Então, Gregório, eu vou passar a palavra, então, à Renata, tá? E daí depois, se você quiser fazer alguma consideração, tá? Em relação à sua vista, não sei se chegou a analisar o processo. Você também, Greginho, se você quiser falar alguma coisa, antes de qualquer coisa, você vistou o processo e tal. Não, fica à vontade. Então, tá. Colegas, então, no caso do item da pauta, da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, a conselheira relator tinha apresentado um voto, não conhecendo do recurso voluntário, e aí, com a vista, ela deu uma reexaminada no processo e parece que o conhecimento vai ser parcial, né, Renata? E aí você fez um ajuste no voto, então você vai ler novamente. Eu acho que dá para ir direto para o voto, né, Renata? Sim, dá sim. Tá. Ir direto no... Tá, então, Renata, pode iniciar. Renata, o que for possível do voto, peço que você resuma, né, porque a gente está com uma pauta muito grande essa semana, né? Então, o que for possível você resumir, você resume. Tá, então, assim, a parte que eu não conheci... Então, pode começar a leitura do seu voto, então. Com a palavra... A parte que eu não conheci, se vocês acharem necessário ler, que isso foi o motivo da vista inicial, né, do Greg, e da própria Ana, que ela também tinha pedido vista inicialmente, e inclusive foi até o motivo da minha própria confusão, que as coisas acabam se confundindo no final das contas, no voto dele. É um voto, assim, não vou falar sobre o voto, sobre o recurso. Ele trata no recurso sobre, entre várias coisas, falando que ele cumpre os requisitos do artigo 14 dele, para ele fazer jus ao benefício da imunidade constitucional, enfim. Ele acaba tratando, no voto, ele acaba tratando do artigo da imunidade em si, sobre como ela deve ser tratada, se por lei ordinária, se por lei complementar, e acaba falando sobre a inconstitucionalidade da Lei 8.212 e da Lei 2.101. E essa matéria em si, ele só trouxe aqui no recurso voluntário, ele não levou em primeira instância. Então, essa questão sobre
a imunidade em si, sobre a forma de regulamentar o artigo 195, parágrafo 7º, sobre se deve ser por lei ordinária, se por lei complementar. Ele trouxe uma série de doutrina e tudo. Isso ele nem cogitou em primeiro grau. E foi essa matéria que eu não conheci. Que, por fim, não tem efeito prático nenhum para ele, porque sobre o fato dele cumprir ou não os requisitos, ele já tinha dito de outras formas. Sobre cumprir os requisitos, tem os certificados e tudo mais. Ele já tinha dito. Agora, sobre isso tem que ser tratado por lei X ou por forma de lei Y, ele não tinha abordado lá. É esse o ponto. Então, por isso até que, como fica uma coisa meio nebulosa, já que a questão ela é uma forma de você lidar com a imunidade, eu até acabei me confundindo e não conheci do todo. Mas não é. Era só a parte que eu não deveria ter conhecido e, por fim, agora eu não entrei nessa questão que ele trouxe. A lei é inconstitucional, a lei não é inconstitucional. Eu não entrei nisso porque isso ele não levou lá para o primeiro grau. Então, é essa parte que eu não conheci. Agora, por fim, isso não tem efeito prático, porque ele falou sobre o cumprimento dos requisitos por cumprir os artigo 14 do CTN e tal, se é por lei ordinária, se tem que ser por lei complementar, tanto faz, porque ele diz, eu cumpro, e pronto. Então, é isso, essa parte é a parte conhecida, e aí eu posso passar para o conhecimento do recurso, que é a parte que vocês não viram, porque eu não tinha conhecido mesmo. Pode ser? Ou vocês preferem que eu leia? A Ana, eu tô achando que tá com cara de dúvida. Não, eu tô acompanhando, você tá falando, eu tô acompanhando no voto que você deixou na pasta agora. É que eu acho que você também tinha pedido isso, imagino que você tenha olhado no caso. Sim. Então, é isso. Então, aqui, eu fui até aqui, um parágrafo que está na página, deixa eu ver que página é essa, na página 9, tá, do voto. Então, até esse parágrafo, desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pelo recorrente no recurso voluntário, não pode ser conhecida. Então, eu vou passar a partir daí, que é a parte conhecida do recurso, tá? No mais, na página 9. O recorrente alega em seu recurso, em síntese, que fato é que, seja atendendo aos requisitos do artigo 18 da Lei 12.101, seja atendendo os requisitos do artigo 14 do CTN, de qualquer forma, o recorrente sempre preencheu os requisitos essenciais da sua certificação de entidade essencial goza, portanto, a recorrente do pleno direito à imunidade fiscal prevista constitucionalmente. E supondo que qualquer revogação viesse a lhe alcançar, o que se discute apenas em respeito ao princípio da eventualidade, quaisquer efeitos que dela decorram, somente poderiam alcançá-la aos fatos futuros e jamais de forma retroativa, como se pretende através do indigitado processo que ora se apresenta. Cumpre lembrar que o quarto ato declaratório expedido pelo Ministério da Previdência Social, Instituto Nacional de Seguro Social, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, por meio da Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização, processo número final 9825, expedido em 14 de agosto de 98, a impugnante Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, após ter preenchido todos os requisitos legais, teve deferido o reconhecimento do requisito do direito à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212, bem como pela exigida pela Lei Complementar 84 de 96, a partir de 30 de 3 de 98. Extrai-se do referido ato declaratório que o INSS verificaria periodicamente se a impugnante continuaria atendendo os requisitos à concessão da isenção requerida, em atendimento aos termos da Lei 8.212, regulamentada pelo Decreto 273 de 97, especialmente o artigo 55, em redação da Lei 9.429 de 96, e assim tem sido desde então. Cumprindo as determinações expressamente relacionadas no próprio ato declaratório, a impugnante vem apresentando o relatório circunstanciado de suas atividades junto à Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização da Previdência Social e demais provas pertinentes, e desse modo
atendendo os requisitos legais, tem sido, ano após ano, renovada sua certificação, gozando a recorrente até a presente data da imunidade prevista constitucionalmente. É certo que a recorrente sempre atendeu a todas as exigências determinadas no ato declaratório, cumprindo especialmente o quanto dispõe expressamente o artigo 55 da Lei 8.212, por redação dada pela Lei 9.429 de 96 e revogada pela Lei 12.101 de 99. Conforme se verifica do relatório fiscal da infração, a recorrente, de fato, por ocasião da ação fiscal, tratava-se de entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção total da cota patronal previdenciária, que vem fazendo cessão de mão de obra, bem como meio de subsistência. Ainda de acordo com o relatório fiscal, segundo previsão estatutária, artigo 20, cópia juntada no anexo 1 do AIOP número final 412-0, a associação tem por finalidade de prestação de serviços de natureza sociocultural e educativa a pessoas portadoras de deficiência física, visual e auditiva, tomando em especial consideração a criança ou adolescente, deficiente ou não, de modo a alcançar sua plena integração à sociedade. Constatado no procedimento fiscal que na sede da associação atualmente são desenvolvidas as atividades cursos de informática, oficinas de brinquedos, oficina de talentos, música, fisioterapia e refeitório. No Rancho Luz, zona rural de Mogi de Iguaçu, é desenvolvida a atividade de hipoterapia na sede social no SED Mogi de Iguaçu, atividade de hidroginástica. Na Rua Guanabara, 142, Jardim Centenário, Mogi de Iguaçu, funciona provisoriamente um escritório com parte de pessoal e telemarketing, que brevemente pretendem juntar no endereço da sede da associação, onde está sendo edificado no anexo. Na cidade de Mogi de Iguaçu, nas localidades citadas no item anterior, a associação emprega 3 funcionários administrativos, 3 motoristas, 2 cozinheiras, 2 auxiliares de limpeza, 3 fisioterapeutas, 1 advogado, 2 motoboys, 3 funcionários no escritório de RH, 7 no setor de telemarketing, 3 pedreiros na execução dos anexos, no total de 29 colaboradores. Com o pessoal e instalações descritos no item 5 e 6 anteriores, a associação atende mensalmente um número aproximado de 300 deficientes, incluindo as doações de fraldas, remédios, andador, cesta básica, empréstimo de cadeiras, rodas e muletas, juntado no anexo 1 do IOP final 412-0. As constatações descritas acima estão previstas no Estatuto, cumprindo, assim, os objetivos a que a lei foi instituída e que justifica a isenção de cota patronal, efetivada através do processo final 9825 de 1998, ato declaratório número 06 de 98, relatório de atividades que apresenta anualmente e tela de consulta de renovação junto ao MIAS, anexo 1 e IOP 412-0. Pela associação gozar de isenção total de cota patronal, a cessão de mão de obra configura modalidade de elisão fiscal, desvirtuada da promoção de assistência social beneficente, que, por sua vez, também a exerce na sua sede social em Mogi Guaçu, como descrito nos itens 5 a 8 anteriores, sendo visualizada de 2 formas: a que pratica assistência social e a que pratica a cessão de mão de obra, embora a segunda é que financia a primeira, descrita no item 16. A integração no mercado de trabalho, assim entendida como exercido por entidade assistencial, deveria ser a preparação de pessoas para as exigências do mercado, dotando-as de meios para a obtenção de emprego, como o ensino de uma profissão. A cessão de mão de obra, como feito, distorce a proposta da imunidade para permitir que as entidades supostamente imunes impulsionem os negócios de outras através de mão de obra barata, entendendo assim com a evasão fiscal, benefício que é fluído em verdade pelas cessionárias de mão de obra. Aí eu vou passar aqui, porque vocês entenderam. Por estar visando primordialmente a realização de cessão de mão de obra, está no item 26 na outra página, como atividade principal em contratos renovados periodicamente desde 97, a associação não faz jus à isenção prevista no artigo 55 da 8.220/91, por descumprimento do seu inciso 3º, abaixo transcrito. Ou seja, embora a autoridade fiscal atuante
tenha constatado, conforme acima descrito, que a associação era recorrente cumpre os objetivos a que foi instituído e que justifica a isenção da cota patronal efetivada através do processo final 9825 de 30 de 3 de 98, a declaratório número 6 de 98, relatório de atividades números tais, o fundamento da autuação foi o fato de que entendeu que os contratos de cessão de mão de obra, por ela celebrados periodicamente desde 97, desvirtuariam a promoção de assistência social, conforme previsto no artigo 55, 3º da Lei 8.202 de 91, razão pela qual não faria jus ao benefício da imunidade. O julgador de primeira instância, por sua vez, entendeu que não se deve esperar, assim, que uma entidade beneficente goze da isenção de cota patronal de seguridade social quando seu comportamento se transmuta para a empresa concessionária de mão de obra, com que concluímos que agiu bem a auditoria ao se postular pelo cancelamento da isenção e lançar as contribuições acima omitidas, manifestando-se pela manifestação do lançamento. Embora no julgamento dos embargos de declaração no RE com repercussão geral, número 566-622, no qual foram examinados conjuntamente os embargos de declaração nas ADs 2028, 2036, 2228 e 2621, à exceção do inciso 1º do artigo 55 da Lei 8.212 de 91, o Supremo tenha declarado a inconstitucionalidade de todo o restante dispositivo, incluindo de seu inciso 3º, que dá suporte à lavratura do ato de infração. Fato é que, por ter sido proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade, por força dos limites subjetivos da coisa julgada, essa decisão de inconstitucionalidade somente atinge as partes do processo no qual foi proferida. De todo modo, em resposta ao pedido de diligência deste colegiado, visando verificar o andamento da representação administrativa formulada ao quinais pela autoridade autuante, visando ao cancelamento do ato declaratório de isenção de contribuições previdenciárias, informou a autoridade de origem que, considerando que o artigo 55 da Lei 8.212 foi revogado pela Lei 12.101, de modo que não há mais necessidade de requerimento ao INSS, como previsto no parágrafo 1º daquele dispositivo, para que a entidade pudesse usufruir da isenção das contribuições sociais, que nos termos do artigo 31 da Lei 12.101, a isenção pode ser exercida pela entidade a contar da publicação da concessão de sua certificação, independe de requerimento à RFB, que a autoridade fiscal autuante constatou o descumprimento do requisito estabelecido no inciso 3º do artigo 55, vigente à época do fato gerador, nos termos do artigo 32 da Lei número 12.101 de 2009, na vigência da qual foi lavrado o auto de infração, que dispõe que, artigo 32, constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na seção 1 deste capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstrem o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. Parágrafo 1º. Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no artigo 31, durante o período em que se constatar o descumprimento de requisitos na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa. Informou, por fim, que nos termos do disposto no artigo 233 da INRFB 971 de 91, a partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato declaratório e ato cancelatório de isenção. Ou seja, a consequência do descumprimento pelo recorrente do artigo 55, 3º da Lei 8.212 seria, nos termos da Lei 12.101, a lavratura do auto de infração e a automática suspensão do direito às contribuições sociais adquirido pela autoridade desde a data da publicação de sua certificação. Depois eu corrijo. Ocorre que esses dispositivos
foram também declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, agora em sede de controle difuso de constitucionalidade, portanto, com eficácia erga omnes e ex tunc. Com efeito, no julgamento da EDI 448, dentre outras coisas, foi declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 31 da Lei 12.101, do artigo 31 da Lei 12.101 de 2009, e a inconstitucionalidade material do artigo 31, parágrafo 1º da mesma lei. Referido julgado tem a seguinte emenda. Aqui ele fala, ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 13 e do artigo 31 e artigo 32, parágrafo 1º da Lei 12.101 de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868 de 2013. Transcrevo abaixo o trecho do voto do relator a respeito do tema, ministro Gilmar Mendes. Entretanto, entendimento diverso deve ser aplicado ao artigo 31, segundo o qual o direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade ao contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atingido o disposto na seção 1 deste capítulo. Com relação a esse dispositivo, parece que há, de fato, invasão por parte da lei ordinária em esfera de competência própria, reservada à lei complementar, uma vez que trata de tema relativo ao limite da imunidade, no que diz respeito às entidades beneficentes da assistência social, nas palavras de Paulo de Barros, a regra constitucional de imunidade tributária é uma norma de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva comprovação do atendimento às exigências infraconstitucionais. Sobre o tema, aí ele fala aqui, aí eu vou pôr aqui para a parte aqui da inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados, onde ele fala do 32. Por fim, entende que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei 8.212, in verbis. Considera-se automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no artigo 31, durante o período em que se constatar o descumprimento de requisitos formais deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa. O referido dispositivo, ao meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que determina a suspensão automática do direito à isenção, sem a garantia do contraditório da ampla defesa, conforme assegurado no citado dispositivo constitucional. Nesses termos, entendo estar derivado de inconstitucionalidade material o artigo 32, parágrafo 1º da Lei 8.12.101 de 2009. Desse modo, ainda que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 55, terceiro da Lei 8.212 não aproveite a recorrente, fato é que não existe ato cancelatório de isenção de contribuições sociais em desfavor da recorrente. E tampouco se há falar em suspensão do benefício de isenção e imunidade, a que faz jus, nos termos do indigitado artigo 32, parágrafo 1º da Lei 12.101 de 2009, em face da declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Soma-se a isso o fato de que a própria autoridade atuante reconhece expressamente, no item 8 do relatório fiscal, a folha 19, que as constatações descritas acima estão previstas no Estatuto, cumprindo assim os objetivos a que foi instituída e que justificam a isenção da cota patronal. Assim, não há razão legítima para a manutenção do lançamento. Por todo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Conhecer em parte. Na parte conhecida da provimento. Conhecer em parte. Renata, você fala muitas vezes aqui do inciso 3º do artigo 55. Esse foi o motivo determinante? A questão da cessão de mão de obra? Ana, é isso? Isso, é isso que a própria fiscalização colocou. Mas você viu que teve uns
umas decorrências aí, né? Mandou baixo diligência, né? Oi? Sim. Renata, não está conhecendo de ofício, né? Essa nulidade por esse fundamento, que é a ausência de ato cancelatório, né? Correto? Na verdade, não. Isso teve uma conversão de julgamento em diligência, isso veio na informação fiscal. Foi o fundamento que foi encontrado, que foi dado pelo auditor fiscal na informação fiscal, que como não tem mais ato cancelatório, agora, o que rege agora o fato de não haver, porque assim, o que aconteceu? Ele deveria ter um ato cancelatório, ele tem um benefício vigente, sempre vigente, reconhecido, inclusive pelo próprio auditor fiscal no relatório na informação fiscal. Ele sempre cumpriu, ele sempre teve. O que aconteceu? Ele entendeu que ele descumpriu o artigo 55 e 3º. Só que ele não é autoridade competente para dizer que ele não faz jus ao benefício. O que ele teria que fazer nos termos da legislação vigente? Ele teria que suscitar isso perante o Ministério da Previdência e Assistência Social. Né? E depois, a todas aquelas ramificações, educação, saúde, etc. e tal, com as alterações legislativas. É isso que ele teria que ter feito, e foi o que ele fez. Ele diz isso no relatório da ação fiscal. Ele suscitou isso, ele instaurou esse procedimento administrativo. Então, o que aconteceu? Houve uma conversão de julgamento em diligência, porque essa questão seria prejudicial ao julgamento desse processo. Ele perdeu esse ato que ele tinha, esse ato que lhe dava direito ao benefício de imunidade funcional que ele tinha, ele perdeu isso, porque o que a Receita faz? A Receita fiscaliza se ele cumpre os requisitos. Ela percebe que ele fez alguma coisa que ele fala, opa, ele está prestando cessão de mão de obra, ele está descumprindo o artigo 55, então é um lançamento, inclusive, preventivo de decadência, e eu vou acessar aqui a autoridade competente. Vou suscitar isso e vou ver lá. Então, isso foi o quê? Isso aqui é uma questão prejudicial. E foi o que o antecedente, que o julgador antecedente desse colegiado falou. Precisamos saber o que está acontecendo com esse procedimento. Ele perdeu? Ele teve o ato cancelado? Esse ato cancelatório existe? Isso aconteceu? E aí, ele mandou isso para a autoridade de origem, e essa foi a resposta dada pela autoridade de origem. Fala, isso não existe mais, porque o artigo 55 foi revogado pela 1201. E hoje, não existe mais ato cancelatório. Quem rege agora esse procedimento é a Lei 1201, e ela regula isso dessa maneira. Mas o que eu quero dizer é que não houve expressamente isso no recurso voluntário, né? Eu concordo com a tese, mas não houve nada disso no recurso voluntário, né? Houve na decisão de primeira instância e na conversão do julgamento em diligência. Como assim? Não. Mas não é de ofício, Márcio, de qualquer jeito, o conhecimento. Não é difícil. Para ele perder o benefício, ele teria que ser sujeito a um procedimento. Ele tem um benefício vigente. Vocês, autoridades fiscais, quer dizer, no caso, a Receita Federal, não é a autoridade competente para entender que ele perdeu. Ela é a autoridade competente para olhar para isso e falar, não, ele deve perder. Ele está descumprindo requisitos e ele deve perder. E ela é a autoridade competente para submeter isso à autoridade competente. Está no decreto 3.048 de 99. Está lá no procedimento. Ele fez isso. Aí, o que a julgadora que me antecedeu, o julgador, não me lembro quem foi, converteu em diligência para saber, e aí, o que aconteceu? Ele perdeu ou não perdeu? Tá. Renata, dada essa alteração no voto, né, e eu vou tirar ele com vista de mesa, tá? Vou dar uma olhadinha nele com mais calma, né, e a gente, no transcorrer dessa semana, a gente retoma o julgamento. Claro, com certeza. Tá bom? Tá correto. Porque realmente não é muito simples, assim. Não é aquela aplicação direta do artigo 55, inciso 3º, né? Basicamente só isso, né? Tem outras peculiaridades envolvendo esse caso. Então é bom uma vista de mesa para a gente dar uma
uma reexaminada nesse seu voto e no processo. Então tá, vista de mesa, colegas, para o item 1 da pauta, e a gente retoma o julgamento essa semana ainda, tá? Colegas, já estamos chegando às 9 horas. Já pelo ordem, não teria que constar que a Renata conheceu parcialmente, deu provimento na parte desconhecida? Não, porque não é bem uma vista. Ela já anunciou o voto dela, né? Não, tudo bem. Eu não vou ler o dispositivo, né? Como se estivesse prolatando, proferindo a decisão, né? Ela leu o voto dela, né? Ela está conhecendo o parciamento do recurso e dando provimento integral, né? Está conhecendo o parciamento do recurso e na parte conhecida está dando provimento integral para cancelar integralmente o lançamento, né? Mas a gente, quando retomar e discutir, daí eu faço, eu profiro a decisão final da turma daí. Então tá, colegas, item 1 da pauta, vista de mesa, tá? Janaíne, os patronos dos itens em relação aos quais tem pedido de acompanhamento estão já presentes? Presidente, somente o patrono do item 4 está presente na sala de espera. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Colegas, próximo item da pauta, então, seria o item 2, tá? O item 2, de relatoria do conselheiro Luiz, mas como nós temos 2 pedidos de acompanhamento de processo, e a gente sempre dá prioridade, preferência, no julgamento, aos processos com pedido de sustentação oral e acompanhamento, então nós vamos fazer, então, o julgamento agora do item 4 da pauta, em relação ao qual o patrono que pediu para acompanhar o julgamento já se encontra na sala de espera, aguardando para entrar na nossa sala. Então vamos fazer o julgamento do item 4. Se depois do item 4, porque são 2 pedidos agora de manhã, né, com o pedido de acompanhamento, os itens 3 e 4. O patrono do item 4, que é da contribuinte ArcelorMittal Brasil S.A., ele já se encontra na sala, o item 4. O item 3 ele não se encontra na sala. Se depois do julgamento do item 4 o patrono do item 3 comparecer, daí a gente faz depois na sequência o item 3. Se não, a gente segue na pauta, e se ele durante o período da manhã comparecer, a gente faz o item 3. Tá? E se ele não comparecer a gente faz do mesmo jeito, né? Porque daí ele não compareceu na ação de julgamento. Então, colegas, vamos fazer o item 4 da pauta. Janaíne pode, então, convocar o patrono para comparecer à nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 4 da pauta, doutor Márcio Henrique, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem aqui. O patrono foi convocado, presidente. Ok, Janaíne, obrigado.
senhor presidente, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Márcio, né? É isso? Alô? Oi, isso mesmo, senhor presidente. Então tá. Bom dia, doutor Márcio Henrique. Seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. Nós iniciamos o julgamento do item 4 da pauta de maio, da contribuinte ArcelorMittal Brasil S.A., no mês passado, em abril. Eu vou ler aqui o dispositivo. O senhor, então, vai só acompanhar, tá, doutor? Só acompanhar, essa tentação oral é só acompanhar. Então, pode, inclusive, desligar o seu microfone, doutor, para não dar uma interferência de som, né? Na reunião passada, nós iniciamos o julgamento, então, do item 4 da pauta. Eu vou ler o dispositivo que restou consignado na ata de abril. Ficou assim, colegas, em abril. Vista para a conselheira Ana. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas intituladas gratificação anual e média da gratificação anual. O conselheiro Francisco acompanhou o relator. O conselheiro Luiz divergiu do relator, negando provimento ao recurso. Os conselheiros Gregório, Renata e Rafael também divergiram do relator, porém dando provimento ao recurso. Na sequência, houve o pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Os demais conselheiros seria eu e você, né, Ana? Nós dois que não votamos. E aí fez tentação oral, na época, o patrono, o doutor Tiago Conde Teixeira. E o doutor Márcio Henrique agora vai acompanhar esse julgamento. Ana, eu vou passar a palavra para você, Ana, você pediu vista, pode ser? E aí você faz as suas considerações, daí depois eu passo a palavra para o Márcio, que é o relator, se ele quiser tecer mais algum comentário em relação. O seu voto é esse mesmo, né, Márcio? Você não fez nenhuma alteração, né? Então tá. Ana, então pode falar, pode tecer as suas considerações. Eu vou acompanhar a divergência que está dando provimento ao recurso voluntário e com relação ao voto do relator divergindo com relação à participação nos lucros e resultados. Porque não consta no texto da lei a exigência que a assinatura do acordo tenha sido prévia ao exercício do que vai ser aferido aos lucros, né? Então, eu vou deixar meu voto, que eu fiz o voto inteiro na pasta de qualquer jeito, mas eu vou concluir pelo provimento do recurso. Em síntese. Então, colegas, a conselheira Ana pediu vista do processo e agora ela está manifestando, então, que vai acompanhar o relator, vai acompanhar a divergência e dando provimento ao recurso, né, Ana? Isso. Dando provimento ao recurso. Ana, você fez um voto vista, né, como se fosse um voto vista, né, está na pasta. Você, independente do resultado, você gostaria de que esse seu voto constasse no acórdão como uma declaração de voto? Quero, Dani. Quer? Então tá. Então, nesse caso aqui vai constar, então, o voto da Ana como uma declaração de voto. Vai acompanhar o acórdão. Eu dei uma estudada também no processo, dei uma analisada. A minha maior preocupação aqui era a questão desses abonos, né? E eu dei uma estudada realmente, pelo que consta tanto no relatório fiscal, quanto nas considerações da DRJ, esse abono foi pago de acordo com o artigo 144 da CLT, e aí, nesse caso, esse pagamento, ele encontra amparo na regra isentiva lá do artigo 28, da Lei 812,
E por conta disso eu vou dar provimento a essa parte, então eu acompanho o relator, tá? Eu vou acompanhar o relator aqui. O relator no voto, ele está dando provimento parcial para excluir do lançamento apenas esses abonos, né, Márcio? Eu vou acompanhar você, então, no voto. Colegas, os demais que votaram, vou perguntar para vocês, já votaram? Alguém gostaria de alterar o voto? Não? Não? Então, a Ana, então, está acompanhando a divergência do Gregório, da Renata e do Rafael, e está dando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho o relator e o Luiz divergiu do relator. Então, entre dar provimento ao recurso integral e não dar provimento ao recurso integral, deu um empate, né? Porque metade da turma aqui está dando provimento ao recurso integral, cancelando o lançamento. A outra metade está assim, 3 conselheiros estão dando provimento parcial, que é eu, o Márcio e o Francisco, e o Luiz está negando provimento ao recurso. Então, é um caso de aplicação do artigo 19E, Já vou fazer a leitura para vocês, dispositivo, só um instantinho. Ok, colegas, nesse seu caso aqui, o conhecimento foi integral do recurso, né, Márcio? Aqui foi integral. Colegas, para o item 4 da pauta, da contribuinte ArcelorMittal Brasil S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Ponto. Vencidos os conselheiros Márcio, que é o relator, Francisco e Dene, que deram provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas intituladas gratificação anual e média de gratificação anual. Eu vou colocar assim, que deram provimento parcial ao recurso apenas para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas intituladas gratificação anual e média da gratificação anual. E vencido o conselheiro Luiz Henrique Dias Lima,
que negou o provimento ao recurso. Tá? E vencido o conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que negou o provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Ana. Tá, Ana? Aí Sim. você depois... Oi? Vai fazer o voto vencedor. Ah, tá. Falei junto com o Gregório. Ana, posso designar você? Aí não precisa declarar... Daí não precisa... Você já fez uma declaração de voto, né? Um voto vista, né? Aí não precisa dessa declaração de voto. Em vez da declaração de voto, vai ser um voto vencedor. Pode ser? Pode. Pode ser? Pode ser, né, Gregório? Ou você está afim de fazer... Não. Obrigado por lembrar do voto vencedor, Gregório. Então, eu retirei do dispositivo a declaração de voto e registrei assim ao final, designada para redigir o voto vencedor, a conselheira Ana. Tá? Então, doutor Márcio, ficou assim então, tá? Dado provimento ao recurso voluntário, em face do empate no julgamento, com a aplicação do artigo 19E, ok? Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Uma boa sessão a todos. Igualmente, um bom dia para você. Até mais. Deixa eu só fazer uma observação. Esse caso que a gente acabou de julgar, meu, que vocês pediram, você pediu vista, na verdade, eu me traí eu mesma, eu cometi um ato falho. Eu fiz a maior ginástica para falar, inclusive, do caso da 201 e etc., mas nem precisava tudo isso. De fato, o julgamento no RESP, ele foi proferido em controle difuso, e em tese, ele não aproveitaria a recorrente, só que é uma repercussão geral, é uma repercussão no RESP. Portanto, aquela inconstitucionalidade do artigo 55, inciso 3º, a gente tem que aplicar, porque embora eu tenha sido num controle difuso e, de fato, tecnicamente, ela não se aplicasse, ela só se aplicasse às partes, ela se aplica, no caso, porque ela foi proferida em repercussão geral em RESP, em RE, na verdade. Então, ela tem aplicação, então nem precisa. Aquele artigo foi declarado inconstitucional e ele sim se aplica ao nosso caso, inclusive por força do artigo 62 do regimento interno do CARF. Então, quer dizer, eu vou até alterar o meu voto e vou colocar o voto, vou acrescentar isso e tal. Então, quer dizer, você pode ver que eu sou pista, mas o fato é esse. Tá certo, então. O que você falou, Luiz? No caso, não foi votado ainda não. Não, segundo vista de mesa. Mas viu, Renato, em que pese esse esclarecimento teu, eu vou dar uma olhadinha também no processo. Não, sim, claro, mas só para fazer, porque eu mesma, a gente estuda tanto, a gente fica fazendo, o caso era meio complexo, e eu falei, nossa, verdade, mas esse RE aqui foi repercussão geral, controle difuso, enfim, não, é claro, mas é repercussão geral, enfim, então... Perfeito, então. Tranquilo, esse é o quiz de mesa, a gente vai dar uma estudadinha. Obrigado pelas suas novas considerações. Colegas, o próximo item que tem pedido de acompanhamento é o item 3 da pauta. Janaíne, o patrono já se encontra na sala, aguardando? Sim, presidente, ele está na sala de espera. Já está? Sim. Então, vamos fazer, então, colegas, o julgamento do item 3 da pauta, da contribuinte Avon Cosméticos Limitada. Em relação a esse item, o patrono, que é o mesmo que fez a sustentação oral em abril, que é o Dr. Diogo de Andrade Figueiredo, ele vai acompanhar o julgamento.
tá? Janaína, então, pode pedir ao patrono que compareça à nossa sala para acompanhar o julgamento. Ok, presidente, farei a convocação. Colegas, item 3, então. Item 3 da pauta, o doutor Diogo de Andrade, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem. Deixa eu pegar aqui o item. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Diogo. Seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. É doutor Diogo, né? Isso. Então, tá certo. Então, tá, colegas. É só acompanhamento, tá, doutor? É só acompanhamento. Então, pode até, não sei se o senhor desligou o microfone. Nós mudamos a plataforma para reuniões a partir desse mês, né? A partir de hoje, então, eu ainda estou me inteirando ainda das funcionalidades. Eu não consigo, de início, ver o seu microfone. Agora eu vi aqui que ele Mas eu vou desligar, já estava desligado, vou desligar aqui. Não, perfeito, então, tá certo. Colegas, então será agora o julgamento, faremos o julgamento item 3 da pauta da contribuinte Avon Cosméticos Limitada. Esse item saiu com vista no mês de abril, o conselheiro relator apresentou o voto e saiu com vista. Eu vou ler o dispositivo que restou consignado na ata de abril. Ficou assim em abril. Vista para a conselheira Renata. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Francisco e Gregório acompanharam o relator. Na sequência, houve o pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Fez sustentação oral o patrono da contribuinte, Dr. Diogo de Andrade Figueiredo. Então, agora vamos retomar então, o julgamento. Renata, esse é um item que você pediu vista. Sim. E o Márcio estava negando provimento ao recurso voluntário. Você gostaria de fazer algum comentário, algum esclarecimento? Sim, eu fiz até um voto vista que eu já até coloquei aqui no voto como declaração de voto. Eu coloquei lá na minha pasta, é o voto do Márcio, mesmo que eu já inseri como declaração de voto. Está na tua pastinha lá, né? Deixa eu pegar lá, então. É uma divergência parcial, na realidade. Tá. Só um instantinho. Você vai fazer a leitura, Renata, é isso? Então tá, colegas, em relação ao item 3 da pauta, a conselheira relatora trouxe para a sessão um voto vista, né? Um voto vista. E ela vai fazer a leitura desse voto visto. Ele está junto do voto que o conselheiro relator apresentou em abril, tá? Está disponível ali na pasta T. Eu já fiz a coleta, então. Renata, pode iniciar a leitura. O que for possível você resumir desse voto visto, eu vejo que tem muitas transcrições aqui, né? O que for possível você resumir, então você resume para nós, tá bom? Pode começar. Tá bom. Então, eu fiz como uma declaração de voto, tá? Então, peço todas as vênias para divertir do ilustre relator quanto aos valores relativos às contribuições da Gilhard. Esclarece o relator em seu voto que,
A recorrente explica que a glosa iria de encontro à segurança jurídica, pois desconsideraria decisão transitada em julgado que lhe garantiu o direito de aplicar a alíquota de 1% de GILRAT. Acrescenta que o termo da sentença de 1/6 de 2007 não significa que produzirá efeitos somente até esta data. A decisão recorrida destaca a existência de limitação do período compensatório até maio de 2007 e a alíquota aplicável correspondente à atividade administrativa e é de escritório no processo final 619-6. Mas que a sentença proferida no aludido processo judicial decidiu o seguinte: por todo exposto, julgo os pedidos procedentes para declarar o direito da autora a recolher o seguro de acidente do trabalho de seu estabelecimento matriz CNPJ final 000157 na alíquota correspondente à atividade administrativa e de escritório e para condenar a restituir, mediante compensação, os valores indevidamente recolhidos a esse título, diferença de alíquota de 1% e a alíquota de 2%, no período que se inicia na competência março de 97 e finda na competência maio de 2007, inclusive. Aí eu coloquei aqui que os grifos são originais. Essa sentença foi confirmada por decisão do TRF da primeira região, que negou o provimento à apelação dela interposta pela Fazenda Nacional, bem como a remessa necessária. Essa decisão tem a seguinte emenda, eu vou ler só a parte aqui em negrito. No caso dos autos, os documentos acostados informam que o estabelecimento matriz da Avon Cosméticos Limitada, CNPJ 000157, está situado em prédio administrativo na capital do estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, número 4300, e desempenha atividades de escritório administrativo, fatos não contestados pela parte ré. Correta a sentença que reconheceu o direito da autora à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de SAT e alíquota superior a 1%. Essa decisão transitou em julgado aos 2/8 de 2013, pois dela foi interposto RE pela Fazenda Nacional, ao qual foi negado seguimento. Pois bem, entendeu o nobre colega que ela não decidiu qual alíquota de GILRAT deve ser aplicada, mas qual atividade preponderante do estabelecimento matriz, tendo repercussão naquele parâmetro, e que, por conseguinte, não há que se falar em desrespeito à coisa julgada ou à segurança jurídica, quando o anexo 5º do Decreto 6957 de 2009 reviu a alíquota de serviços combinados de escritório e apoio administrativo de 1% para 2%, e esta norma infralegal respingou seu efeito na compensação declarada pelo sujeito passivo. Esse entendimento provavelmente tenha sido, talvez esse entendimento provavelmente tenha sido extraído da análise apenas da ementa do julgado, que, como nos ensina o léxico, em sentido próprio do direito, quer ementa significar o resumo que se faz dos princípios expostos em uma sentença ou em um acórdão, o resumo que se contém em uma lei, provisão, alvará, decreto, levado à assinatura da autoridade a quem compete referendá-la ou decretá-la. Assim, para sabermos se o conteúdo, se o acórdão decidiu ou não acerca da alíquota GILRAT aplicada ao caso, há que se analisar o conteúdo do acórdão, onde se encontra de fato toda a matéria que foi analisada e decidida. E assim, tendo feito, para o que interessa para o presente voto vista, o voto proferido pelo relator do acórdão em questão, que foi seguido à unanimidade pelos demais integrantes do colegiado, ali se encontra o seguinte: no mérito, alega a autora estabelecimento matriz da Avon Cosméticos Limitada, CNPJ final 000157, que desde abril de 97 está sendo obrigada ao recolhimento da referida contribuição, calculada na alíquota de 2%, apesar de desempenhar atividade de natureza administrativa. A questão não merece maiores discussões, pois o STJ afirmou o entendimento no sentido de que a alíquota de contribuição para SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco de atividade preponderante quando houver apenas um registro. Súmula 315 do STJ. Aí eu vou mais para baixo. Aqui no final onde está negritado. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito da autora à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de SAT
em alíquota superior a 1%. No interior do acórdão, fica evidente que essa decisão decidiu sim a alíquota aplicável à empresa ao afirmar expressamente que, no caso específico dos autos, os documentos acostados informam a existência de prédio administrativo situado na capital do estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, número 4.300, e o desempenho de atividades de escritório administrativo, fatos não contestados pela parte ré. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito da autora a compensação dos valores devidamente recolhidos a título de SAT em alíquota superior a 1%. Ou seja, o acórdão reconheceu textualmente que a alíquota a ser aplicada ao estabelecimento matriz da empresa que desempenha atividades de escritório administrativo não pode ser superior a 1%. Após concluir que essa decisão não houvera decidido qual alíquota de RAT deveria ser aplicada ao caso, mas tão somente qual a atividade preponderante do estabelecimento matriz, razão pela qual não haveria afronta à coisa julgada ou a segurança jurídica, quando o anexo 5º do Decreto 6957/2009 reviu a alíquota de serviços combinados de escritório e apoio administrativo de 1% para 2%, atingindo o direito à compensação declarada pelo sujeito passivo, concluiu então o nobre relator que a decisão, a sentença, no caso, que antecedeu o acórdão, delimita o período que alcança o direito à repetição do indébito e compensação, março de 97 e a maio de 2007. Segundo, porque a decisão não subtraiu a competência privativa do Executivo de expedir decretos e regulamentos para fiel execução legislativa. Absurdo seria, arvorado no conceito de segurança jurídica, acreditar que a decisão judicial referida poderia interferir na harmonização dos poderes, de forma que o regulamento do decreto 6957 de 2009 não se aplicasse ao sujeito passivo, cujo anexo 5º passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010. Cumpre-nos, então, verificar o conteúdo daquela sentença, pelo que dela reproduzo abaixo o seguinte trecho. Vou ler a parte destacada. Trata-se de ação de conhecimento, de rito ordinário, proposta por Avon Cosméticos Limitada, em face do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e da União Federal, com o fito de obter declaração do direito do estabelecimento matriz da autora, CNPJ 000157, efetuar o recolhimento da contribuição destinada ao seguro contra acidente do trabalho, SAT, considerando a alíquota de 1%, e compensar os valores indevidamente pagos, correspondentes à diferença entre a alíquota devida, de 1%, e a efetivamente paga, de 2%. Aí vou lá para o final, onde está destacado. Diante desses elementos, considerando que o réu não impugnou as atividades de estabelecimento matriz da autora e que o presente sentença produz defeitos apenas em relação ao quadro fático de sua prolação, tenho que a atividade preponderante desse estabelecimento é a atividade de escritório, que apresenta grau de risco leve. Caso se verifique futuramente que a atividade preponderante da matriz foi alterada, nada impedirá que o réu exija um SAT segundo o risco da atividade que se constatar que prepondera. Do relatório da sentença, constata-se que a ação a que faz referência foram deduzidos pelo autor 2 pedidos distintos, quais sejam: 1. Obter a declaração do direito do estabelecimento matriz da autora, CNPJ 00157, efetuar o recolhimento da contribuição destinada ao seguro contra acidente do trabalho SAT, considerando a alíquota de 1%, e 2, compensar os valores indevidamente já recolhidos, correspondentes à diferença entre a alíquota devida de 1% e a efetivamente paga de 2%. Do dispositivo da sentença, por sua vez, reproduzido logo acima, constata-se que ambos os pedidos foram julgados procedentes, quais sejam: a. Declarar o direito da autora a recolher o seguro de acidente do trabalho de seu estabelecimento matriz, CNPJ 000157, da alíquota correspondente à atividade administrativa e de escritório, e b. Condenar o réu a restituir, mediante compensação, os valores indevidamente já recolhidos a esse título, diferença de alíquota de 1% e alíquota de 2%,
no período que se inicia na competência de maio de 97 e fim na competência de maio de 2007, inclusive. De fato, tem razão o relator quando diz que a sentença delimitou o período de restituição mediante compensação dos valores indevidamente recolhidos de março de 97 a maio de 2007, inclusive. No entanto, observem-se que o direito do recorrente à restituição mediante compensação de valores recolhidos indevidamente à alíquota de URRAT superior a 1%, não está atrelada ao período em que essa compensação foi autorizada pela decisão judicial, mas sim ao seu outro comando nela contido, qual seja aquela que julgou procedente o pedido deduzido no sentido de declarar o direito da autora de recolher o seguro de acidente do trabalho de seu estabelecimento matriz CNPJ 000157 na alíquota correspondente à atividade administrativa e de escritório, que, como já acima demonstrado, decidiu o Tribunal Regional Federal de Primeira Região no julgamento da apelação da União interposta contra a sentença e da remessa necessária, que não pode ser superior a 1%. Decisão essa transitada em julgado. Acresce-se a isso que, como não poderia deixar de ser, o próprio juiz de primeira instância, ao proferir a sentença, esclareceu expressamente que passo a verificar o caso concreto diante do entendimento jurisprudencial. A autora possui diversos estabelecimentos, cada um com CNPJ próprio. O estabelecimento em relação ao qual a autora pretende prevalência no risco de trabalho leve é a matriz, situada na capital do estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 000157. Isso porque, embora o objeto social da autora seja o comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, o estabelecimento matriz desenvolve apenas atividades administrativas da empresa. Nas alterações dos atos administrativos da autora, lê-se que ela tem sede na capital do estado de São Paulo, na Avenida Interlagos 300, prédio administrativo, primeiro e segundo andares, desde o ano de 97, folha 71-112. O alvará de funcionamento do estabelecimento emitido no ano de 95 consigna que as atividades ali desempenhadas são escritório administrativo, folha 113. O programa de prevenção dos riscos ambientais do estabelecimento evidencia que a natureza dos cargos atualmente existentes na matriz é administrativa, folha 114-285. Diante desses elementos, considerando que o réu não impugnou as atividades do estabelecimento matriz da autora e que o presente sentente produz efeitos apenas em relação ao quadro fático de sua prolação, tenham que a atividade preponderante desse estabelecimento é a atividade de escritório, que apresenta grau de risco leve. Caso se verifique futuramente que a atividade preponderante da matriz foi alterada, nada impedirá que o réu exija o SAT segundo o risco da atividade que se constatar preponderante, que prepondera. Ou seja, uma vez que a realidade fática seja alterada, é dizer, uma vez que a atividade preponderante do estabelecimento matriz da empresa seja alterada, aí sim poderá ser revista a alíquota de URRAT que lhe é aplicável, sem que haja afronta à coisa julgada, pois a cláusula rebus sic stantibus é própria da coisa julgada nas relações continuativas, como a de que ora tratamos. Nesta linha, dispõe o artigo 505.1 do CPC que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma causa, salvo, inciso 1º, se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Em comentário dispositivo em tela, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que coisa julgada material, relação continuativa. A coisa julgada material se forma sobre sentença de mérito, mesmo que contenha decisão sobre relações continuativas. Essa sentença não aprecia um feito cujo suporte é constituído por relação dessa natureza, atende aos pressupostos do tempo em que foi proferida, sem, entretanto, extinguir-se a própria relação jurídica, que continua sujeita às variações dos seus elementos. Isso porque essa sentença traz lícita a cláusula rebus sic stantibus, de sorte que, modificadas as situações fáticas ou jurídicas sobre as quais se formou o anterior coisa julgada material, tem-se uma nova ação, isto é,
uma nova causa de pedir próxima, fundamentos de fato, ou causa de pedir remota, fundamentos de direito. Não se trata de repropositura da mesma ação anterior, cuja sentença de mérito foi acobertada pela autoridade da coisa julgada, mas sim da propositura de nova ação, fundada em novos fatos e em novo direito. O preceito, portanto, nada tem a ver com a intangibilidade da coisa julgada material, que se mantém intacta. Aliás, essa circunstância, antes de ofender a coisa julgada, na verdade, expressamente, a reconhece. E quando se fala em novo direito, trata-se do direito assegurado por lei, editado pelo Poder Legislativo. Fundamentos de direito, como causa de pedir remota, só pode vir de lei. No presente caso, não houve nenhuma alteração das circunstâncias fáticas ou mesmo jurídicas que justificasse a alteração da alíquota do estabelecimento matriz da empresa, que continua sendo um escritório no qual são desempenhadas apenas funções administrativas, de 1% para 2%. Desse modo, a aplicação do Decreto 6957 de 2009 ao sujeito passivo afronta de forma flagrante a coisa julgada material e, por conseguinte, a segurança jurídica. Parafraseando o nobre relator, absurdo seria, e é, desconsiderar o valor e não simplesmente conceito de segurança jurídica para admitir a aplicação do aludido decreto ao sujeito passivo, atropelando a coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material. A Constituição Federal não pode ser modificada para alterar a coisa julgada material, que isso é cláusula pétrea. O juiz não pode alterar a coisa julgada. Somente a lide, pretensão, pedido, mérito, é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a decisão de mérito, quanto em processo futuro. A coisa julgada material é instrumento de pacificação social. Assim, se o sujeito passivo, por equívoco, recolheu a Constituição ao GILRAT, a alíquota superior a 1%, tem direito a restituir o montante pago maior na forma de decisão judicial transitada em julgado, mesmo porque esse direito lhe é assegurado pelo próprio Código Tributário Nacional em seus artigos 165 e seguintes. Portanto, eu concluo que, diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à restituição mediante compensação dos valores recolhidos pelo sujeito passivo a título de SAT GILRAT. Ok, Renato. Renato, o seu provimento é integral, né? É parcial. Parcial. Porque tem outros pontos nesse voto. É só com relação ao GILRAT, né? GILRAT. Ah, tá. Você deixa claro ali que o provimento parcial, tá certo. Colegas, a conselheira relatora, então, pediu vista no processo em abril, deu uma estudada no processo e está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à restituição referente à diferença de GILRAT recolhida, né? SAT, RAT, GILRAT recolhida. Márcio, você mantém seu voto? Bem, mantenho sim meu voto. Como eu falei no princípio, a decisão confere que a empresa a atividade preponderante seja de escritório, ponto. Anos depois sobreveio o decreto que alterou apenas o grau de risco para médio, não modificou a consequência jurídica, não afrontou a coisa material, apenas o decreto disse que a partir de então seria 2%, não mais 1%. Não foi o caso em que ela desconsiderou a atividade de escritório e disse assim, não, você vai ser taxado com uma outra atividade diversa. Apenas manteve-se o rito dos três poderes, o judiciário determinou que ele é um escritório, anos depois o executivo disse que o escritório tem uma alíquota diferenciada de 2%, risco médio. Não cabe a mim concordar ou discordar qual é a alíquota nesse caso. Se fosse perguntar pessoalmente, eu acho que o escritório tem um risco leve, mas um decreto diz que é 2%. E nós devemos obediência ao decreto também, por força do artigo 62 do RICAF. Então, não modifico, não, a conclusão. Tá certo. Posso fazer uma segunda? Eu não quero alterar de jeito nenhum o seu entendimento, que eu entendo a posição de vocês com relação ao cumprimento de decreto.
Mas, assim, o decreto não pode, senão seria até você deixar o talante de uma das partes, você interferir na coisa julgada material, porque aqui a gente tem um contribuinte, versus Poder Executivo, se contrapondo a uma coisa julgada material é feito no outro processo, em que eles dois mesmos dividiram. Então, seria você ainda admitir que o próprio Poder Executivo, por meio de um decreto, poderia ele manipular a coisa julgada material proferida no outro processo, por meio de um decreto. E uma alteração de uma situação jurídica não se faz por um decreto. Então, caso a Lei 8.212 tivesse alterado as alíquotas do SAT e do RAT, a leve agora é 1,5%, moderada é 2,5% e grave é 3,5%, aí sim haveria alteração de uma situação jurídica. Agora, por um decreto, isso não é admissível no Estado Democrático de Direito, jamais. Com todo respeito, mas eu entendo super a posição de vocês como agentes aí do Poder. Ok, Renata. Colegas, o relator apresentou seu voto no mês passado, negando provimento ao recurso, ele mantém o seu voto. Na ocasião, o conselheiro Francisco e o conselheiro Gregório acompanharam o relator. Francisco e Gregório, vocês vão manter os seus votos ou vão alterar? Francisco, você mantém o seu voto? Eu mantenho, acompanho o relator. Ok, Gregório. Eu também mantenho. Mantém, né? Então, o conselheiro relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. O Francisco e o Gregório acompanharam o relator e continuam acompanhando. A conselheira Renata pediu vista e está divergindo parcialmente do relator, né? Está dando provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a restituição dos valores referentes ali àquela diferença de SAT, RAT e GIL-RAT. Vamos lá, então. Luiz, como você vota? Relator. Relator. Rafael, como você vota? Relator. Ana, como você vota? Acompanho o voto da Renata. Vai acompanhar a divergência. Tá. Eu vou acompanhar o relator também. Então, só um instantinho.
enquanto vocês vão falando, eu já vou redigindo o dispositivo como eu acho que vai sair seu resultado, né? E daí, às vezes, dá um resultado diferente do que eu esperava e tem que alterar aqui. Colegas, então, para o item 3 da pauta, da contribuinte Avon Cosméticos Limitada, ficará assim o resultado. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Renata e Ana, que deram provimento parcial ao recurso, aí eu coloquei assim, Renata, reconhecendo o direito à restituição dos valores referentes ao SAT-RAT e Julgate. Tá? Não contar na declaração, porque lá você diz a compensação dos valores recolhidos a título... Na verdade, é só a diferença, né, que teria, né? Então, eu coloquei assim, né, reconhecendo o direito à restituição dos valores referentes a SAT-RAT. Só referente, coloquei referente. Beleza. E aí, Renata, você gostaria de... Sim, já até está no voto dele. Então, o teu voto vista vai integrar o acórdão como uma declaração de voto, né? Sim. Então, tá, eu estou registrando na ata que a conselheira Renata manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto. Ok? Doutor Diogo, então, essa é a decisão da turma, né? A turma, então, negou provimento ao recurso por maioria de votos, ok? Ok, obrigado. Boa semana a todos. Igualmente, um bom dia, doutor, e até mais. Tchau, tchau. Tá, colegas, esse foi o item 3 da pauta. Deixa eu ver o nosso horário. Acho que a gente pode fazer o intervalo às 10, né? Fazemos o intervalo às 10. Falta 9 minutos para as 10. Esse foi o item 3 da pauta. Retomando agora a ordem normal da pauta, o próximo item é o item do conselheiro Luiz. Eu acho que esse aqui dá para a gente fazer nesses minutos, né, Luiz? Eu acho que é um item tranquilo, né? Podemos fazer, não sei, né? O Gregório também pediu vista desse item. Já sim, mas o que o Gregório vai checar é bem pontual. Eu também dei uma olhada no processo. Colegas, então, nós vamos fazer agora o julgamento do item 2 da pauta, da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lagoa Santa, a PAI. Repetindo, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lagoa Santa, a PAI, item 2 da pauta de relatoria do conselheiro Luiz. Esse processo aqui, esse item, teve o início do julgamento em abril. A conselheira apresentou seu voto. Eu vou ler aqui o dispositivo que restou consignado na ata de abril. Vista para o conselheiro Gregório. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso, ao pedido de restituição do INSS para cancelar o lançamento das contribuições destinadas a terceiros referentes às competências até 11 de 90, inclusive, uma vez que teriam sido atingidas pela decadência. O conselheiro Francisco acompanhou o relator, os demais conselheiros não votaram. Então, na ocasião, o relator apresentou o voto, aí o Francisco acompanhou o relator e daí o Gregório pediu vista do processo, né? Sinceridade, tudo bem, naquela época era outra realidade, outro conjunto normativo e regulatório e tal, né? Mas veja, se nós aqui no CARF proferimos uma decisão e na hora de executar a decisão, né, vai lá para a DRF, antes da DRF mandar para a Procuradoria para executar, o procedimento normalmente que acontece, a DRF, ela verifica se não tem período atingido pela decadência. Teve até um processo teu, né, Gregório, que eu lembro que eu fiz a pesquisa e mandei para você, e tinha lá um despacho da unidade de origem. Era um processo, querendo baixar em diligência, daí eu fiz uma pesquisa, juntei umas informações. Então, eu não vejo que nem precisava do CARF se manifestar sobre isso aqui, porque a própria unidade de origem, na hora de encaminhar para a Procuradoria, ela pacta o que é decadente, né? Mas tudo bem, veio esse recurso, diz que é um recurso do INSS, é um caso bem antigo, né? E o Luiz
O Luiz está dando provimento parcial. O INSS pedia que fosse reconhecida a decadência até dezembro de 90, né, Luiz? Até dezembro de 90. Você está dando provimento parcial porque você está aplicando as regras atuais de decadência, né? E você está reconhecendo a decadência até a competência 11 de 90. Eu, quando dei uma estudada nesse caso aqui, eu fiquei só assim, curioso, para ver o parecer 2521 de 2001. Eu procurei e não achei esse parecer, sabe? Que essa decadência que o INSS pede para que seja reconhecida é uma decadência que está sendo reconhecida com base nesse parecer, né? Eu procurei e não achei, né? Mas Gregório, vou passar a palavra a você então, aí você fala, depois eu passo a palavra para o Luiz, para um comentário. Pode falar então, Gregório. Eu vou ser bem objetivo, presidente. O conselheiro Luiz relator, ele reconheceu a decadência até 11 de 90 apenas em relação a terceiros, porque o pedido de revisão que está em análise aqui é exatamente nesse sentido, em relação à contribuição de terceiros, sendo que o lançamento aqui refere-se a contribuições da parte patronal, segurados, seguro-acidente de trabalho e terceiros. O pedido de revisão em análise, ele está na página 404, começa na página 404. Aí diz assim o documento em questão. Entretanto, discordamos da última decisão proferida nestes autos, em virtude do parecer 2521 de 2001, que analisou o Instituto da Decadência relativo às contribuições previdenciárias e de terceiros. Quanto ao julgamento relativo à decadência de contribuições para os terceiros, a decisão encontra-se em desconformidade com o parecer 2521 de 2001, que concluiu ser a mesma quinquenal para os fatos geradores que tinham ocorrido antes do RESP 58.918 do Rio de Janeiro, e prazo decadencial de 10 anos para aqueles fatos geradores ocorridos depois deste recurso especial. Portanto, conforme o item 12 do mencionado parecer, é procedente a exclusão das contribuições para terceiros nas competências de janeiro de 87 a dezembro de 90, uma vez que o lançamento ocorreu em abril de 96. Então, veja, ele fundamenta o pedido de revisão nesse parecer aqui, segundo o qual seria o prazo de 5 anos antes desse RESP e de 10 anos depois desse RESP. Mas o fato é que hoje o entendimento em relação a contribuições previdenciárias de modo geral já resta superado, o prazo é de 5 anos, então eu vou divergir do relator para reconhecer a decadência não apenas em relação a contribuições de terceiros, mas aos demais parte patronal, segurados e acidentes de trabalho, até novembro de 1990. Ok, Gregório. Colegas, deixa eu passar a palavra para o Luiz. Luiz, você mantém seu voto? Sim, eu só queria fazer um breve comentário, que essa extensão que o Gregório fez, eu cheguei a cogitar, eu cheguei a cogitar, mas é só observar duas coisas, é que esse pedido ele nem é um pedido de revisão, nem é um pedido, aliás, não é nem um recurso voluntário, nem é um recurso de ofício. É uma espécie de execução que existia antes do trâmite do CRPS. Quer dizer, como o pedido foi feito ainda em 2005, então, em vigor, estaria abrigado dentro do regramento. A partir de 2007, com a Lei 11.457, veio para o CAF, e, portanto, esse recurso ele veio da forma como está para ser analisado pelo CAF. É uma figura recursal, uma espécie recursal que nós não estamos acostumados a lidar com ela. Então, ocorre o seguinte, aliás, é a primeira vez que eu me defronto com esse pedido. Esse pedido, agora, o que eu queria saber, qual a observação que eu quero fazer, é que, quando a gente está julgando esse pedido, nós estamos fazendo as leis do CRPS, lá atrás. Ou seja, se não tivesse havido a fusão, esse pedido teria sido julgado pelo CRPS. A decisão do CRPS, se não tivesse havido esse pedido também, é bom frisar que a decisão do SPS teria transitado em julgado na esfera administrativa, independente do que veio depois, o enunciado 8 ou não, do STF. Só que
eu enxergo duas situações aqui, Gregório, assim, apesar de eu entender a lógica do seu raciocínio, que é bastante plausível, mas eu entendo que tem dois raciocínios aqui. O primeiro é que, quando a gente está julgando, a gente está fazendo as vezes do CRPS, julgando o pedido de revisão, certo? Então, por isso que eu me alistei ao pedido de revisão. Na medida que você julga dessa maneira que você está encaminhando, você está revisando a própria decisão do CRPS, tá certo? Você está saindo, assim, do que está circunscrito pelo pedido de revisão e está fazendo está procedendo, na verdade, a uma revisão de uma decisão do CRPS, a partir de um pedido de revisão da própria administração. Eu entendo que são dois momentos distintos. Eu acho que esse segundo momento ao qual você está, como se diz, atuando, eu acho que não cabe ao CAF, porque o CAF, nós não temos essa prerrogativa para rever decisões do CRPS. O artigo 38 do PAF é bem claro quando diz que o órgão competente pelo tributo segue as regras desse órgão competente quando ele era responsável por esse bicho de fazer o julgamento. Já está lá no artigo 38 do PAF. Então, por isso que eu mantive e vou manter o voto me restringindo ao que está no voto, no acordo, ao pedido de revisão, exclusivamente, porque esse outro momento que o Gregório faz, a partir do momento que o Gregório faz esse conceito, está entrando em outro momento, que é o momento do CAF está revisando a decisão do CRPS. E são instâncias do mesmo nível, tá certo? E, inclusive, há uma questão também, como essa questão do enunciado, pode ver do enunciado de súmula, ou o enunciado 8, a própria administração procedeu fez os ajustes de ofício. Eu digo isso porque eu mesmo participei desses eventos. Então, com certeza, esse enunciado já foi aplicado, não tenho nenhuma dúvida. E outro aspecto também é que, naquele CRPS lá, na tradução do CRPS, foram concedidas várias remissões de débito, tá? Foram reconhecidas várias remissões. E aí teria que, quando a gente diz que está decadente, é por isso que eu fiz questão de colocar aqui, de delimitar o universo, quando eu reconheço até as competências 11, 90, inclusive, que não foram alcançadas pela remissão já reconhecida nos termos do acordo CRPS. Então, como foi um acordo complexo, você viu que houve julgamento, houve rejulgamento, eu entendo que, com foco no artigo 38, a gente está julgando, fazendo as vezes do CRPS quando julga o pedido de revisão, que é uma espécie só que normalmente que não existe no PAF. Quando se passa para fazer a extensão, para essa expansão que o Dr. Gregório propõe, eu entendo que nós estamos revisando a decisão do CRPS. Esse é o meu entendimento, por isso que eu estou mantendo meu voto da forma como eu proferi inicialmente. Apesar de respeitar o posicionamento do colega, que é bastante plausível também, só que eu entendo que existem esses dois momentos de julgamento. Deixa eu só talvez. Presidente. Oi, Gregório, pode falar. Pode falar. Não, só para esclarecer, eu não acho que se trata aqui de alguém com o microfone aberto. Eu acho que não se trata de revisão de acordo do CRPS, porque talvez eu tenha sido bastante objetivo na minha fala inicial. O período fiscalizado aqui, ele vai de janeiro de 87 a julho de 95, né? A NFLD teve todo o seu trâmite administrativo e ao final ela foi julgada procedente, a NFLD foi julgada procedente pelo CRPS. Depois dessa decisão de procedência do lançamento, aí o contribuinte ele apresenta uma solicitação de revogatória. Ele fala que entidade beneficente é a PAI, né? O contribuinte aqui é a PAI. Fala que é entidade beneficente e que atende os requisitos da lei e que, portanto, não seria devida à contribuição. Esse pedido do contribuinte, ao final, ele é indeferido por portaria do ministro. Aí vem o primeiro pedido de revisão do próprio INSS. Né, faz todo um arrazoado, o primeiro pedido de revisão faz todo um arrazoado e fala assim, eu entendo que o contribuinte ele tem direito à isenção / imunidade
porque atende aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212, a partir de determinado período. Aí vem a análise do CRPS em relação a esse primeiro pedido de revisão, e aí dá a seguinte decisão: isso aqui está na página, é o acórdão do CRPS 117 de 2005, e exclui do lançamento as competências posteriores a setembro de 93, com exceção da parte dos empregados. Então, de setembro de 93 para frente, esse acórdão do CRPS excluiu do lançamento as contribuições, com exceção da parte dos empregados, ou seja, excluiu a parte da empresa, excluiu o site, excluiu terceiros, desse período aqui para frente, setembro de 93 para frente. Aí o processo volta para o INSS. Aí tem um segundo pedido de revisão. E olha que esse acórdão do CRPS, o acórdão 117 de 2005, ele não trata da decadência. Ele foi na questão do mérito aqui, falou assim, o contribuinte atende os requisitos do artigo 55, porque obteve nesse meio do caminho aqui a certificação. Então, de setembro de 93 para frente, eu vou excluir aqui do lançamento dessas contribuições, com exceção da parte dos empregados. Aí, essa decisão voltou para o INSS, e aí tem o segundo pedido de revisão, que é esse que a gente está analisando aqui agora. E aí fala o INSS, eu entendo que esse acórdão merece ser reformado, porque ele não observou aqui decadência parcial em relação à contribuição de terceiros, porque no meio do caminho aqui teve o entendimento de que em relação a terceiros, tem um período aqui que seria de 5 anos. Todo o restante, para terceiros e para as demais contribuições, seria o prazo de 10 anos. Né? Então, voltando, o acordo do CRPS, que deu origem a esse pedido de revisão que a gente está analisando agora, que é o acordo 117 de 2005, ele não tratou de decadência. Em momento nenhum ele tratou de decadência. Aí vem o pedido de revisão e fala, o acordo não observou que tem um período aqui decaído de 5 anos em relação a terceiros. Todo o restante seria de 10 anos. Então, esse é o primeiro ponto. Eu entendo que a gente está fazendo uma revisão do acordo do CRPS, porque ele não tratou dessa matéria de decadência. E segundo, e aí eu volto para a minha fala inicial, assim, decadência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento de ofício. O pedido de revisão foi restrito nesse sentido, porque para o INSS, naquela época, esse período de tempo aqui delimitado em relação a contribuições de terceiros seria o prazo de 5 anos. Se porventura já tivesse a decisão do STF, a gente nem estaria aqui fazendo essa discussão, já teria sido aplicado imediatamente. Mas já existia um entendimento que, para terceiros, naquele período, o prazo seria de 5 anos. Aí o que a INSS fez? Eu acho que está equivocado, devolvo o processo para análise do CRPS, no caso agora, né, fundiu e o processo está aqui com a gente. Então era isso. Eu divido para reconhecer a decadência em relação a todas as contribuições até novembro de 1990. Só observando, Gregório, que você, na sua fala, você não falou das remissões, né? Porque várias remissões de crédito, inclusive essas que você falou, esse período que você falou aí. Não, a remissão foi justamente essa. Quando o acordo do CRPS reconhece que ele atende os requisitos da Lei 8.212, aí ele exclui do lançamento justamente esse período de setembro de 93 para frente. A remissão foi essa. Tudo bem. Aí tem aqui tem as discussões, agora é mais expansivo, tem a mim também, eu fico adstrito ao pedido de revisão. É só botar. Ok, então. Colegas, o conselheiro relator... Francisco quer falar, eu me lembro... É verdade. Quer falar ainda, Francisco? Não, o Gregório esclareceu o que eu ia perguntar. Tá. Colegas, então, o conselheiro relator apresentou, então, e abriu o voto, né, dando provimento parcial ao recurso e reconhecendo o direito e cancelando o lançamento das contribuições destinadas a terceiros até a competência 11 de 90. O INSS queria até 12, por isso que ele está dando provimento parcial, ele está reconhecendo até 11. O conselheiro relator, então, ele se ateve ao pedido de revisão do INSS. O conselheiro Gregório pediu vista do processo e agora apresentou o voto e está reconhecendo a decadência não só das contribuições destinadas a terceiros, mas também da contribuição patronal e das destinadas ao SAT, né, Gregório, até a competência novembro de 90. Mesma coisa, né, até a competência novembro de 90, né, Gregório? Vamos lá, então. O Gregório, então, esse é o voto do Gregório. O Edvésio relator e dá um provimento, maior extensão.
quer dizer, dá o provimento parcial no pedido do INSS e de ofício reconhece a decadência em relação à contribuição patronal e destinada ao SAT, referente ao SAT. De empregados também. Contribuição dos empregados, isso, foi bom falar que eu não tinha incluído aqui. Todas as contribuições até novembro de 90 anos. As contribuições patronais dos segurados e as referentes ao SAT, né? Tá. Vamos lá, então. Márcio, como que você vota? Eu acompanho o Gregório. Acompanho o Gregório. Renata, como você vota? Acompanho a divergência. O Gregório. Rafael, como você vota? Gregório. Francisco? Eu acompanho a divergência. Só essa parte aí seria de ofício, né? De ofício. De ofício. Ana, como você vota? Acompanho a divergência do Gregório. Tá. Eu vou acompanhar o Luiz aqui, tá? Eu vou me ater ao pedido do INSS. Só um instantinho, colegas. Tá, colegas. Bem, vamos ler o dispositivo aqui para a gente fazer o intervalo. Colegas, então, para o item 2 da pauta da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lagoa Santa, a PAI, ficará sem resultado. Repetindo, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lagoa Santa, a PAI, item 2 da pauta de relator do conselheiro Luiz, ficará sem resultado. Antes de eu fazer a leitura do relatório, do resultado, Gregório, posso designar você para fazer o voto vencedor, né? Até você já tem, né? Ele aí, né? Você já até acho que fez o estudo e tal. Beleza. Então vai ficar assim o resultado, colegas. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial, recurso parcial, ao pedido de revisão do INSS, cancelando-se o lançamento das contribuições destinadas a terceiros, referentes às competências até 11 de 1990, e
de ofício, cancelar o lançamento referente às contribuições patronais dos segurados e referentes ao SAT até a competência 11 de 90. Tá? E a sigla SAT, eu vou ver como eu colocar aqui, porque isso que é muito antigo, naquela época, não sei se usavam SAT já, não sei se no teu estudo você viu, era SAT mesmo já? Posso manter o SAT? Então, e referentes ao SAT, até 11 de 1990, uma vez que também restaram atingidas pela decadência. Vencidos os conselheiros Luiz e Dene, que apenas deram provimento parcial ao pedido de revisão do INSS para cancelar o lançamento das contribuições destinadas a terceiros referentes às competências até 11 de 1990. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. É isso, né? Repete, por favor. Repito. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao pedido de revisão do INSS, cancelando-se o lançamento das contribuições destinadas a terceiros referentes às competências até 11 de 1990 e, de ofício, cancelar o lançamento referente às contribuições patronais dos segurados e referentes ao SAT até 11 de 1990, uma vez que também restaram atingidos pela decadência. Tá? Uma vez que também restaram atingidos pela decadência, vou colocar assim, ó, nos termos do voto do relator, tá bom, Gregório? Aí você vai explicar certinho. Nos termos do voto do relator. Relator não, né? Do redator. 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 Isso. Nos termos do voto do redator. Vencidos os conselheiros Luiz e Dene, que deram provimento parcial ao pedido que apenas deram pedido parcial ao pedido de revisão do INSS, cancelando o lançamento das contribuições destinadas a terceiros referentes às competências até 11,90. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Isso, né? Perfeito. Então tá, colegas. Agora são 10 horas e 16 minutos. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos e a gente retorna daqui 15 minutos, ok? Janaína.